infelizmente, a crise política que atingiu o Brasil e você perguntou aí ganância de poder. Eu diria que é a ganância de poder que está destruindo o nosso Brasil, porque se rasgou a Constituição, se rasgou a lei, e se depois uma presidenta que a história está comprovando, se tinha alguém com atitude muito linear e honesta e correta, era a presidenta, independente dos erros ou acertos políticos que ela teve. E ela foi deposta e o país mergulhou numa crise profunda, uma crise política, uma crise institucional, que tem um forte rebatimento na economia, e por isso nós estamos vivendo algo singular na história do Brasil, que está há 3 anos com o PIB sem crescer. O PIB, que é o indicador que mede se o país cresceu ou diminuiu. Infelizmente, em 2014, o país estagnou, foi 0 de crescimento. Em 2015, o país decresceu, caiu, e em 2016 caiu de novo. Isso não acontece há mais de 5, 6 ou 7 décadas no Brasil, que nós não temos 2 anos seguidos de PIB decrescente. E, infelizmente, e aí o povo pode estar se perguntando, que está nos ouvindo, Mário, mas traduz isso aí, governador, na vida nossa. Traduz aí. Significa milhões de empregos perdidos. Significa renda menor no Nordeste. Significa indicadores sociais já piorando e o Nordeste regredindo em tudo que tinha conquistado ao longo de 12, 13 anos de melhoria da economia, melhoria dos salários e melhoria da renda. Você começa a ver decréscimo disso, começa a ver a volta de gente pedindo dinheiro, começa a ver muito mais gente vendendo coisas nas ruas, nas sinaleiras, enfim, você começa a presenciar uma degradação de uma conquista grande que o Nordeste teve, que foi um mínimo de dignidade para o seu povo, e isso começa a se perder. E todos os indicadores, Mário, apontam que o Nordeste está sofrendo mais, está perdendo mais do que a média do Brasil. Muita gente, eu estou conversando aí, você do interior que está nos ouvindo, daqui da capital também, nos automóveis, na internet, no mundo todo. Estou conversando aqui com o governador Rui Costa. Muita gente diz também, algumas pessoas, eu quero muito votar em Rui na reeleição dele, mas ele precisa mudar de partido. O PT sofreu muito, você sabe disso. Você não é uma pessoa de ficar escondendo as coisas, sabe disso. Aliás, essa coisa de dizer que você faz pouca política, me perdoe como observador, não tenho nenhuma especialidade no assunto, dizer que eu não concordo, não. Eu acho que existem muitas formas de se fazer política, muitas formas. E a melhor forma que tem é você trabalhar bem, botar a máquina aqui sob sua responsabilidade para funcionar e ter honestidade de dizer às pessoas. Agora tem gente que não está acostumado a ficar usando máquina do Estado ou de outros órgãos para ficar, sabe, ajeitando aqui, ajeitando ali, e não chega em lugar nenhum. Mas voltando à pergunta, há possibilidade, você pensa em sair, por exemplo, do PT, que você sabe que sofreu bastante com essa mudança que houve no país e nas últimas eleições isso ficou provado. Ô Mário, deixa eu dizer uma coisa, o PT cometeu muitos erros. Eu diria que o erro grave que o PT cometeu foi no momento que tinha mais força política no Brasil, no momento do governo Lula, que estava com alta aprovação, não encarou de forma séria, decidida, esse modelo arcaico, velho, ultrapassado e que se mostrou corrompido, de financiamento de campanha política, de uma estrutura política que não responde a um Brasil moderno, a um Brasil novo, não encarou com decisão firme de fazer reforma política, de mudar o financiamento de campanha, e o PT passou a dançar a música, eu diria,
que há décadas se dançava no Brasil. E eu disse ontem e vou repetir, é uma hipocrisia, na minha opinião, e eu não gosto de hipocrisia. Agora alguns dizem, descobrimos que existe problema no financiamento de campanha no Brasil, que as empresas participavam, as empreiteiras participavam. Cara pálida, isso eu conheço desde que eu era criança, adolescente, que isso é feito no Brasil. Muitos políticos, e para ser verdadeiro, de partidos diferentes, há décadas denunciam que era preciso rever isso para quebrar o vínculo entre o financiador e o financiado. Seja ele vereador, deputado, prefeito, governador, presidente. Há décadas se clama por isso. E muitos que hoje assistem de forma escandalosa isso, ou fingem estar escandalizados, batiam fortemente quando se falava de ter financiamento público de campanha. O que é financiamento público? É você ter um fundo que a origem do dinheiro pode até ser privada, como tem em alguns países, e que as empresas depositam num fundo, um fundo da democracia, ou seja, ela não tem contato com um político e nem um político precisa ir pedir a ela o dinheiro, ela deposita no fundo e esse fundo é distribuído conforme a lei. Mas muitos que hoje se dizem escandalizados faziam campanha contra, a favor do financiamento das empresas, que as empresas tinham direito democrático de contribuir. Quantos editoriais e quanta gente eu ouvi falando aí, microfones afora no país, sobre esse direito das empresas de contribuir, e agora se mostram escandalizados, surpresos. Então isso, na minha opinião, Mário, não passa de uma grande hipocrisia, e o passar dos dias mostra que, no máximo, o que o PT fez foi se igualar aos outros. E que todos os partidos já faziam isso há décadas, dessa relação viciada, eu diria, com quem é o agente financiador das campanhas, e, portanto, eu não vejo o PT nem melhor, nem pior situação do que os outros partidos hoje, do ponto de vista da ética e da moral. O que teve, sim, foi a campanha sistemática de alguns veículos de comunicação para combater um partido que aí tem muito mais a ver com eu diria, não com a coisa errada que o PT eventualmente tenha feito, mas eu diria que é uma insatisfação com o que o PT fez de certo. Por quê? Porque nós temos uma cultura ainda no Brasil escravocrata, uma cultura oligárquica, uma cultura de exclusão da maioria do povo. Isso se dá nos pequenos detalhes. Eu já contei uma história para você na minha eleição, de uma amiga de minha esposa que ficou indignada porque a empregada doméstica dela não queria trabalhar no domingo. Não foi? Foi em Conquista. Eu me lembro disso. E a indignação é porque a empregada tinha pego um ticket lá do Vale Cultura e ia no cinema no domingo com os filhos e o marido. E ela expressou a frase estúpida: eu nunca vi e acho que não combina domingo com empregada doméstica. Domingo no cinema com empregada doméstica. Então, essa, infelizmente, é a cabeça ainda hoje de muita gente. Então, essa gente não aceita que o filho da empregada doméstica, que o filho do agricultor esteja fazendo medicina, engenharia, não aceita sentar do lado de uma pessoa simples no avião. Então, essas pessoas, sim, elas passaram a ter uma raiva sistemática do PT, não pelos erros do PT, mas sim, eu diria, pelos acertos, porque isso incomoda culturalmente a cabeça dessas pessoas. Mas não estou pensando, Mário... E eu vejo, Rui, deixa eu interromper, eu vejo até depoimentos nesse sentido que você está falando, de gente de origem humilde, de gente pobre, sabe, que de repente tem esse mesmo tipo de pensamento aí que você diz: não, olha aqui esse negócio do PT, que absurdo. Quando, por exemplo, eu chegava no aeroporto de Salvador e estava lotado de gente, você via que eram pessoas que andavam de ônibus, começaram a andar de avião. Que absurdo, é o efeito Lula. Para mim, isso é efeito Lula. Quer dizer, a redistribuição do poder, da riqueza que se fez. Agora, o número de passagem aérea subiu quase 50 milhões. Eu ia aqui em distritos, em Quijingue, em Monte Santo, no sertão da Bahia, e conversava com as pessoas, e as pessoas diziam orgulhosas, pessoas de idade, pai, mãe, avó: eu cheguei agora de São Paulo, fui visitar meu filho e viajei pela primeira vez de avião.
Aí eu disse, você comprou, seu filho lhe mandou a passagem? Não, eu comprei parcelado em 10 vezes com o dinheirinho da minha aposentadoria. Então, ou seja, as pessoas passaram a ter o direito de ter uma vida minimamente digna. Ou seja, ter um dinheirinho, parcelou em 10 vezes a passagem de avião e passou a andar de avião. E agora, no meio disso, o PT agora, deixa eu só te dizer do PT. Erros, quem foi o senador mais votado, o vereador hoje mais votado do Brasil? Acabou de ser eleito em São Paulo. Vereador, sim, o nosso senador Suplicy. Em São Paulo, ele não se desfiliou do PT, ele é do PT e foi o vereador mais votado com mais de 300 mil votos. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer, Mário, já era assim no passado bastante, e eu acho que vai ficar mais forte esse sentimento da população, que as pessoas, nessa confusão de partidos, o que o povo vai fazer daqui para frente é escolher cada vez mais pessoas. E por isso o Suplicy foi o mais votado, disparado, a vereador com mais... Então significa que você não pensa em sair do PT? Não há nenhum pensamento nesse momento de mudança partidária, até porque, Mário, se tem algo na minha vida que eu aprendi desde guri, foi não me esconder das dificuldades e não usar fantasia. Meus valores são os mesmos e eu carrego esses princípios, esses valores, e não vai ser por até porque é o seguinte, se eu fosse mudar de partido porque alguns erraram dentro do PT, toda vez que aparecesse um padre envolvido em pedofilia, eu tinha que deixar de ser católico. Aí eu ia ser protestante. Toda vez que aparecesse um pastor envolvido em corrupção, eu ia deixar de ser evangélico. Aí, ou seja, não é bem assim. Eu acho que os nossos princípios, os nossos valores estão acima do comportamento individual de outras pessoas. Toda vez que a gente se reúne em um grupo de pessoas, nós estamos sujeitos a comportamento deste ou daquela pessoa. Ontem, infelizmente, um desastre, algo estúpido. Você vê funcionários da Caixa Econômica trabalhando num prédio administrativo. Aí, de repente, um funcionário saca uma arma e sai atirando nos colegas. Quem poderia imaginar daqueles colegas? Alguém poderia dizer, então eu não trabalho mais na Caixa, já que apareceu alguém atirando nos colegas. Então, as coisas não são assim, você está evidente, até porque a maior parte do erro que o partido cometeu, na minha opinião, não foram erros individuais. Tiveram erros individuais, muitos, mas eu acho que o maior erro não foram os individuais, o maior erro foi a opção de não enfrentar no momento que poderia enfrentar esse sistema político, que eu acho que era uma das primeiras coisas ao PT ter feito, e eles, eu diria, por alguma razão, naquele momento se acomodou. E aí o pessoal veio e deu o troco, né? Aí, porque você sabe que aí, inclusive com a imprensa e tudo, aí vem o troco mesmo. Aí pois tem poder, não tem conversa.